Olá, amados, a paz de Jesus. Meu nome é Angélica, eu sou do grupo Geração Mãe da Divina Misericórdia de Sorocaba, faço parte da equipe de formadores do Ministério de Pregação da Arquidiocese e hoje eu estou aqui para que nós possamos dar continuidade ao estudo da Carta de São Paulo aos Romanos. Hoje nós iremos falar um pouquinho do capítulo 14, então eu já convido você a pegar a sua palavra aí em Romanos, capítulo 14. Nós iremos ler o texto juntos e depois nós vamos pegar alguns pontos importantes, alguns pontos chaves para o entendimento dessa palavra. Então, a gente possa começar a leitura lá no versículo 1, capítulo 14. Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come, não despreze aquele que não come, e aquele que não come, não condene aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu, que julgas o servo alheio? Que ele fique em pé ou caia, isso é com o seu Senhor. Mas ele ficará em pé, porque o Senhor tem o poder de o sustentar. Há quem faça diferença entre dia e dia, e há quem ache todos os dias iguais. Cada qual siga a sua convicção. Aquele que distingue os dias é para o Senhor que os distingue, e aquele que come é para o Senhor que o faz, porque ele dá graças a Deus. E aquele que não come é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus. Pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Por que julgas o teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Com efeito, está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua dará glória a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante do vosso irmão. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem o considera impura. Entretanto, se por causa de um alimento o teu irmão fica contristado, já não procedes com amor. Não faças perecer por causa do teu alimento alguém pelo qual Cristo morreu. Que o vosso bem não se torne alvo de injúrias, porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem desta maneira serve a Cristo, torna-se agradável a Deus e aprovado pelos homens. Procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Não destrua a obra de Deus por uma questão de comida. Tudo é puro, é verdade, mas faz mal o homem que se alimenta dando escândalo. É bom se abster de carne, de vinho e de tudo que seja causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento para o teu irmão. A fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Feliz aquele que não condena a decisão que toma, mas quem duvida e assim mesmo toma o alimento é condenado, porque não procede de boa fé, pois tudo o que não procede de boa fé é pecado. Amados, aqui Paulo começa já o texto falando: acolhei o fraco na fé. O que quer dizer esse fraco na fé? Paulo, quando ele fala do fraco, ele está se referindo aos cristãos que não tinham uma fé esclarecida, aos cristãos que não tinham conhecimento profundo da doutrina. Então ele não está se referindo aqui à força física ou a cargos, ele está se referindo ao conhecimento. Então, os fracos na fé eram aqueles cristãos que não tinham muito conhecimento da doutrina, que não tinham muito conhecimento profundo da doutrina.
E ali estava acontecendo na comunidade dos romanos um conflito, que é, né, ao qual Paulo descreve aqui, para a gente entender, né? Os romanos, eles tinham muitos deuses pagãos. E aí o povo daquela comunidade, eles haviam se convertido ao cristianismo, porém eles ainda traziam com eles muitos costumes das suas práticas pagãs, eles traziam muitas práticas. E aí uma dessas práticas que eles traziam com eles, que eles continuavam fazendo, era abster-se de carne e de vinho. Porque eles acreditavam que essas práticas, elas levassem eles a um aperfeiçoamento espiritual, a um crescimento espiritual. E eles continuavam com aquilo. Aqueles cristãos que já tinham um conhecimento mais profundo da fé, né, que Paulo vai chamar de os fortes, implicavam com esses que faziam essas práticas. Então havia ali uma briga entre eles, né, uma intriga entre aqueles que comiam carne e aqueles que não comiam carne. E aí é por isso que Paulo, ele entra e começa a falar desse assunto, né? Já no versículo 1 ele já entra: acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Então Paulo, ele já vem aqui dizer, né, acolhei, tem que ele está querendo dizer, não fiquem discutindo suas opiniões, não fiquem brigando por causa dessas coisas pequenas, porque isso não leva a lugar nenhum, né? Acolha o irmão do jeito que ele é, não fique julgando o irmão, né? No versículo 14, Paulo vai dizer assim: eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é impuro em si. Alguma coisa só é impura para quem a considera impura. Entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica contristado, já não procedes com amor. Não faças perecer, por causa do teu alimento, alguém pelo qual Cristo morreu. Então Paulo ele diz aqui que ele está convencido, que ele tem a certeza de que nenhum alimento é impuro, né? Que Deus criou todos os alimentos e purificou para nosso consumo. Então ele está convencido de que não há essa necessidade deles se absterem de carne, se absterem de vinho. Porém, se eles não querem comer, se comer esses alimentos é motivo de tristeza para eles, né? Não, Paulo diz: não entristeceis os vossos irmãos. Então Paulo fala para aqueles que são os fortes na fé, né? Não. Se isso é importante para o seu irmão, deixa ele, né? Não vá ser pedra, ele diz aqui, né? Não vá ser tropeço para que o seu irmão caia, para que o seu irmão se afaste de Deus, que isso não seja motivo para que o irmão pereça, né? Não vá deixar perecer aquele a qual Cristo morreu. O que é perecer? Perecer é morrer. Então não vai deixar o irmão morrer na fé, não vai deixar o irmão se distanciar de Deus, se afastar, desistir da caminhada, desistir de seguir a Jesus por causa de um alimento, né? É desnecessário, não tem necessidade. Então não deixar a fé do irmão se enfraquecer. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Então, deixar a alma de um irmão se perder por causa de algo tão pequeno é como não fazer valer o sangue de Jesus, né? Porque aí ele diz aqui: não faças perecer por causa do teu alimento alguém pelo qual Cristo morreu. Então não faça o irmão se perder por uma coisa tão banal, uma coisa tão boba. E aí ele no versículo 19 ele diz, né, como eles devem agir. Procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por uma questão de comida. Então aqui Paulo deixa bem claro, né, buscai aquilo que traz a paz para a comunidade, aquilo que traz a paz, não aquilo que traz confusão, não aquilo que traz briga, que traz discórdia. Buscar aquilo que traz paz, que traz a mútua edificação. O que é edificação? É construção, aquilo que traz o crescimento para a comunidade, para todos que estão ali. Então, procurai a paz, procurai a mútua edificação, e não a discórdia. Não seja motivo de enfraquecimento para o outro, de queda para o outro, né? Que seja que nós possamos, que eles possam, Paulo diz a eles que eles possam
ter o respeito um pelos outros, o acolhimento, a caridade, né? Que o fraco e o forte na fé possam andar juntos, um ajudando o outro, fazendo o outro crescer na fé, e não fazendo o outro desistir no meio do caminho, fazendo o outro se entristecer, fazendo o outro perecer, né? Não seja motivo de queda para o seu irmão. E aí, outro ponto que Paulo aborda nesse capítulo é: tudo que fazemos é para o Senhor. Tudo que fazemos é para o Senhor. No versículo 5 e no versículo 8, Paulo vai falar bastante disso, né? Vamos ler lá comigo para a gente... Há quem faça diferença entre dia e dia, e há quem ache todos os dias iguais. Cada qual siga sua convicção. Aquele que distingue os dias é para o Senhor que os distingue, e aquele que come é para o Senhor que o faz, porque ele dá graças a Deus. E aquele que não come é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus. Pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Não, Paulo vem aqui dizer, né, nós pertencemos ao Senhor, dizer a eles que eles pertencem ao Senhor. Então, eles pertencemos ao Senhor porque foi Deus que nos criou. Quando um artista ele cria uma obra, um quadro, uma escultura, aquela obra de arte é dele, ele que o criou. Então Deus nos criou, Deus criou a comunidade, aquelas pessoas que participavam daquela comunidade, que faziam parte daquela comunidade. Então eles pertenciam a Deus, e pertencendo a Deus, tudo que fazemos é para Ele. Tudo que aí ele vai dizer, né, seja aquele que come carne ou não come, aquele que distingue os dias ou não. O que realmente importa é que a gente faça isso para o Senhor, que eles façam isso com o coração, com amor pelo Senhor, né? Porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Paulo queria dizer isso, Deus conhece o coração de cada um de vocês. Deus sabe o amor com que vocês estão fazendo. Deus sabe que quem faz, quem não faz, é para Ele. E é isso que importa, é isso que Deus vai olhar, é isso que o Senhor vai olhar, né? Ele diz aqui, cada qual siga a sua convicção. O que significa essa palavra convicção? Convicção é nossa crença. A convicção são aquilo que são os nossos valores. É uma opinião a respeito de algo, aquilo que nós temos uma certeza, aquilo que nós temos como modelo de perfeição. Então aquilo, cada qual siga a sua convicção, ou seja, cada qual age de acordo com a sua consciência. Então, às vezes, o que eu acho certo, aquilo que é certo para mim, não é certo para o outro. Né? As pessoas, cada pessoa tem a construção da fé de uma maneira diferente. Para alguns algo faz sentido, outros não. Né? E aqui, como ele fala de forte e do fraco, o que ele dizia é que os fracos eles não tinham conhecimento pleno, completo da doutrina. Então, os valores deles eram diferentes. Então, Paulo diz, cada qual siga a sua convicção, cada qual siga aquilo que sabe na sua consciência, dentro dos seus valores, que é o certo, que é o correto. Né? Porque cada um de nós, né, no versículo 12, ele vai dizer assim, assim cada um de nós prestará contas a Deus de si próprio. Deixemos, portanto, de nos julgar uns aos outros. Cuidai antes de não colocar tropeço ou escândalo diante do vosso irmão. Então, cada um de nós prestará contas de si próprio. Então, Paulo dizia a eles, né, cada um de vocês irá prestar conta de si próprio para Deus. Então, não fique se preocupando com o irmão, não fique julgando o que o irmão faz, o que o irmão não faz, o jeito que ele leva a fé dele, o jeito que ele caminha, não fique julgando. Né? Não fique julgando o irmão. O irmão irá se encontrar com Deus ele vai estar diante de Deus, vai prestar conta daquilo que ele fez e daquilo que era a consciência dele, daquilo que ele aprendeu na fé, aquilo que eram os valores dele. E cada um vai prestar conta de si.
Então não fique julgando, não cabe a nós o julgamento, não cabe Paulo dizia a eles, não cabe a vocês o julgamento. Deus irá julgar, Deus irá olhar para o coração de cada um e irá julgar, cada um de nós irá prestar contas de si. E aí lá no finalzinho, né, essa questão do julgamento, ele fala no versículo 22, a fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Feliz aquele que não se condena. Então, a fé esclarecida que tens, guarda para ti diante de Deus. Então, ele está dizendo aos fortes, né, na fé, o conhecimento que vocês têm, a fé que vocês têm esclarecida, o conhecimento da doutrina que vocês têm, guarda para vocês. Guarda para vocês. Isso vocês vão colocar diante de Deus. Diante de Deus, ele julgará vocês de acordo com todo esse conhecimento que vocês têm. Tem um trecho que fala a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, guarda para você e Deus. Preocupe com o seu, com a sua santificação. E não condene, não fique julgando o irmão. Então, Paulo encerra falando dessa fé esclarecida. Essa fé esclarecida que tem, guarda para ti diante de Deus. E diante desse ensinamento, né, de Paulo para os romanos, esse capítulo, o que Paulo frisa mais, né, a mensagem maior de tudo isso, é o julgamento. É nós o julgamento que eles tinham um com os outros ali. Então, que acabava gerando discussões, gerando brigas entre eles, gerando discórdia, e enfraquecendo a comunidade, né? Ao invés de ter a união, de ter a paz, ia se enfraquecendo a comunidade. E aí, o que nós podemos tirar de tudo isso para nós hoje também é isso, olhar para o nosso julgamento. Muitas vezes nós olhamos para os irmãos ao nosso redor e nós queremos medir eles na régua do nosso conhecimento. Nós queremos medir eles na régua do nosso conhecimento, das nossas experiências com Deus, da nossa caminhada, dos nossos valores. E aí nós acabamos caindo em discussões desnecessárias, discussões que não edificam em nada o irmão, que só faz ele se afastar de Deus, que só faz ele perecer, como Paulo dizia aqui, né? Só faz ele morrer na fé. Então, que nós não sejamos esses que apontam o dedo, que julga, que condena o irmão, que faz o irmão se afastar de Deus por causa de coisinhas pequenas. Veja, eu não estou falando aqui daquilo que a igreja nos impõe como verdade absoluta. Eu estou falando de coisinhas pequenas, de pequenos valores que nós vamos construindo na fé e que em alguns momentos a discórdia entre nós católicos e os nossos irmãos protestantes, a discórdia dentro da nossa própria igreja, entre os irmãos que ali estão, e a gente fica aí discutindo, debatendo, e isso acaba o quê? Só enfraquecendo a fé do irmão, só magoando, só machucando, só ferindo o outro, no invés de fazer ele crescer, no invés de fazer ele se edificar. Então, aquilo que o Senhor nos pede através da palavra de Paulo é buscar a edificação, né? Acolhei o irmão na fé, acolhei o fraco na fé, amai, tenha caridade. E para nós encerrarmos, queria encerrar com uma frase de Santo Agostinho que vai falar justamente sobre isso. Na essência, a unidade, na dúvida, a liberdade, e em tudo, a caridade. Na essência, a unidade, na dúvida, a liberdade, e em tudo, a caridade. E que você possa aí na sua casa ler de novo essa palavra e meditar cada trechinho diante desse estudo que nós fizemos e deixar Deus trabalhar no teu coração, tirar todo o julgamento do teu coração perante aos irmãos, todo espírito de intriga, de discussão, de querer mostrar que você sabe mais, de querer mostrar que é dono do conhecimento muitas vezes. Isso é pura soberba. Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo vir mesmo trabalhar nos nossos corações e nos ajudar a viver nessa caridade, nesse amor,
Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.